Olá! Chegamos ao 8º e último episódio desta primeira temporada do podcast A Saúde é Coletiva. E o assunto de hoje é saúde pública e eleições municipais de 2024. Ano de eleição, época para a sociedade e candidatos discutirem propostas e ideias. E, como sempre, o sistema socioeconômico acaba fazendo parte do debate. Que vai acontecer durante as eleições municipais deste ano. Na hora do voto, o cidadão também poderá responder a perguntas anteriormente formuladas, como se concorda com a instalação de um posto de saúde ou de uma escola em um determinado ponto do bairro em que vive. Em 2022, lançamos a campanha Fortalecer o SUS para sensibilizar candidatos à presidência, governos estaduais e legislativos sobre a importância de defender o SUS. Agora, em 2024, a gente ampliou o debate para a esfera municipal. O objetivo é pautar candidatos às prefeituras dos mais de 5.500 municípios brasileiros a se comprometerem com essa luta essencial. E as nossas propostas estão no site da campanha, fortalecerossus.org.br. E para falar sobre esse assunto aqui no podcast, a gente recebeu mais uma vez a presidenta da Abrasco, Rossana Onoco Campos. É uma eleição relevante, muito relevante para o SUS, porque é a partir das cidades que a gente vai transformar o Brasil. E a dica cultural deste episódio vem do pesquisador Rômulo Paes, que recomenda um livro de um escritor francês muito prestigiado e premiado. Há um ganho, digamos, secundário na leitura desse livro. É chegar perto de um fenômeno hoje muito importante, que é justamente a guerra em Gaza. Mas eu não vou dar o spoiler, porque eu quero que vocês leiam. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino e te acompanho em mais este episódio. E em breve teremos a segunda temporada do podcast, hein? Então, para ficar sabendo em primeira mão sobre os novos episódios, clica para seguir o nosso canal no seu tocador de áudio preferido e receber todas as notificações. Então, bora que o 8º episódio já começou. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial do podcast é a presidenta da Abrasco, Rossana Onoco Campos, que já esteve com a gente na nossa estreia. Oi, Rosana, tudo bem? Bem-vinda de volta ao A Saúde é Coletiva. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rossana. A gente agradece a sua participação aqui no podcast. Bom, a Rossana é médica, psicanalista e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Hoje a gente vai falar sobre saúde e eleições, né? No dia 6 de outubro a gente vai voltar às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E a gente sabe, né, Rossana, que a saúde é um dos temas centrais que permeiam os planos de governo e as campanhas eleitorais municipais. Por isso, até que a Abrasco fez um documento com 5 propostas estruturantes para o fortalecimento do SUS. E você que está me ouvindo, você encontra o link para esse documento na descrição do episódio. E para começar, Rossana, na sua opinião, o que está em jogo para o SUS nessas eleições municipais de 2024? Olha, a gente tem um sistema de saúde que está organizado com base numa diretriz que a gente chama da descentralização. O que significa isso? Significa que quando os constituintes pensaram o sistema e depois quando ele foi regulamentado, né, nosso querido Sistema Único de Saúde SUS, ele dá a responsabilidade pela gestão e administração do sistema ao gestor municipal. Então, tanto os repasses de verbas que são feitos da União quanto dos estados vão para o município e o município, vamos dizer assim, o executor dessas questões. Isto, por um lado, tem trazido uma importante expansão da rede de serviços. A gente teve nos últimos anos, vamos dizer, nas últimas 2 décadas, uma importantíssima expansão da rede de atenção primária. Mas, por outro lado, isto escancara a responsabilidade dos municípios. E aqui é importante pensar que a gente tem no Brasil mais de 5.000 municípios
com tamanhos e competências técnico-políticas, inclusive orçamentárias, muito diferentes. É muito diferente administrar um município do tamanho de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou uma pequena cidade do interior de Minas Gerais que não tem 1.500 ou 2.000 habitantes, né? Então, nossa preocupação nesse documento foi tentar colocar, por isso que tem somente 5 pontos, a gente tentou ser muito sintético, mas para simplesmente apontar quais são esses 5 eixos relevantes que qualquer cidadão que vai votar na sua cidade pode prestar atenção no programa do candidato e dizer, ele tem algo que fala disto. Essa foi nossa intenção de fazer um documento mais enxuto possível, então recomendo a leitura porque é um documento bem curtinho, né? Mas que aponta as principais questões que estão em jogo nessa eleição. É uma eleição relevante, muito relevante para o SUS, né? Porque a gente sabe o período passado, a gente teve, além da pandemia, restrição orçamentária, então muitas prefeituras se encontram ainda com dificuldades, não retomaram a plenitude do trabalho, né, das equipes de saúde. A gente sabe que temos também uma força de trabalho muito cansada, muito exaurida por tudo que se passou. Então, sem dúvida alguma, esta eleição é uma eleição municipal, com a relevância que sempre tiveram as eleições municipais, mas eu acho que em relação ao SUS, talvez um pouco mais crítica. E justamente por ser um documento que quer colocar um pouco esses eixos estruturantes, eu queria falar agora sobre a atenção primária à saúde, né? Que a gente sabe que não foi plenamente implementada por todos os municípios, e aí eu queria te ouvir sobre o que é preciso que esteja contemplado nas propostas dos candidatos municipais para garantir uma atenção primária acolhedora com prontidão e resolutividade, que é o que está no documento da Abrasco. Olha, para a gente é importante poder dizer, tanto para o cidadão que vai escolher, quanto ao cidadão que vai se candidatar a prefeito, que há questões técnicas, formas de organizar os cuidados na atenção primária, que estão baseadas em evidências e que têm evidências que mostram que elas melhoram a qualidade da assistência, não só em termos de satisfação das pessoas, mas também em termos de resultados de saúde, ou seja, traduzindo, evitam mortes, diminuem mortes, diminuem sequelas. Então, é uma obrigação ético-política dos candidatos implementar e dos cidadãos cobrar, né? Então, a gente teve a expansão do programa da saúde da família. Eu acho que é uma conjuntura favorável neste momento. A gente tem tido aqui no governo no Lula 3 um aumento, né, do financiamento das equipes, então acho que há uma conjuntura que favorece que as prefeituras possam aumentar a cobertura onde ela ainda é deficitária, né? Mas ainda quando a gente tem cobertura, a gente constata, e tem inúmeros estudos no nosso campo mostrando isso, que existem barreiras de acesso. Então, distância, horários restritos, demoras para agendamento, que a gente precisa que sejam superados, né? E também é muito importante que a gente possa, como outros sistemas do mundo fazem, e no Brasil, às vezes, em alguns lugares tem certa resistência, implementar efetivamente, né, a ideia das consultas de enfermagem e dos projetos terapêuticos familiares, porque isso é necessário pelo tipo de agravo que a gente vive hoje, né? Na maioria das cidades, tirando aquelas muito pequenas, talvez, ou muito rurais, mas a maioria da população brasileira vive em centros urbanos, e na maioria dos centros urbanos o perfil epidemiológico hoje comporta uma quantidade de doenças crônicas, mas que se manifestam em uma conjuntura sociohistórica, cultural, vou dizer assim, muito complexa. Então, bairros atravessados pela violência, bairros atravessados pela crise climática. Então, não há forma de responder a essa grande necessidade de saúde somente por uma consulta médica. A gente precisa organizar da melhor maneira possível os recursos, né? Porque todas essas singularidades que eu estou falando trazem complexidade às intervenções. Então, a gente tem uma grande interface de várias doenças crônicas com saúde mental, falta de adesão ao tratamento. Tudo isso só pode ser abordado através de uma abordagem que se chama da clínica ampliada, da ampliação da clínica. Então, uma clínica que vai olhar para as várias dimensões da vida da pessoa, não só a sua dimensão no corpo, do biológico, né? Mas também a dimensão subjetiva dos afetos, né? E também a dimensão social, do que essa pessoa tem acesso ou não tem, dessas condições de vida, dos seus determinantes do processo de saúde e doença, atenção. Então, para a gente também há um outro aspecto que é importante detalhar e que também tem tido um sinal favorável, vou dizer assim, do governo federal, que é a implantação da rede de equipes multiprofissionais, né? Que era um antigo NASF, que cujo financiamento foi interrompido pelo governo anterior,
anterior e que agora é retomado com esse nome das EMULT, mas que é muito importante que seja acelerada, porque ela vai garantir precisamente isso que eu estou chamando aqui da ampliação da clínica. Não são sozinhos os médicos, enfermeiras auxiliares e agentes comunitários que vão dar conta disso, mas sim esse cenário de montar uma rede com as equipes multidisciplinares instaladas, integradas. Você agora estava falando sobre profissionais da área da saúde, né? Agora eu queria falar sobre a questão da rotatividade de pessoal relacionada a esse assunto, né? No documento da Abrasco, se fala em defesa do SUS público, com modalidades de gestão e contratação que garantam a responsabilidade sanitária. Então, Rosana, para além das situações do cotidiano relacionadas à contratação, a gente sabe que quando um novo prefeito assume o cargo, tem troca de gestores, secretários de saúde, gestores de hospitais, inclusive demissão de profissionais de saúde para a contratação de outras pessoas para o mesmo cargo. Na sua opinião, qual que é o impacto da rotatividade das gestões municipais na saúde? Então, esse é o paradoxo do SUS ser tão descentralizado, né? E da gente ter uma relação institucional, vou chamar assim, em geral, na América Latina, como todo, mas o Brasil, isso é muito quente, assim, de muita instabilidade no que eu vou chamar assim, de uma tecnoburocracia básica. Então, independentemente, agora falando do tamanho, né? Assim, há municípios muito pequenos que não têm condição de fixar equipes técnicas com competência e tal, porque são muito pequenos mesmos, né? Aí a questão da regionalização se torna crítica. Mas na maioria dos municípios, a estabilidade desses quadros técnicos seria possível, né? A partir de contratações mais estáveis, de incentivos, né, para quem trabalha dedicado ao SUS, à saúde pública. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que precisamos fixar esses técnicos, não é uma defesa corporativa que estou fazendo aqui como sanitarista, senão porque isso é indispensável para que a gente possa sustentar essas tomadas de decisão baseadas na ciência, né? E a definição de prioridades baseadas em critérios técnicos. Não é possível que a saúde se torne um objeto de opinião, né? Os municípios têm que exercer essa responsabilidade sanitária nos seus territórios e tem que implantar sistemas de vigilância eficazes. Então, a gente precisa de certa estabilidade desses quadros para que isso possa ser fortalecido, adensado ao longo do tempo, né? E também porque é fundamental que a gente vai adequando, né, todas essas redes de serviços aos desafios, como estava dizendo antes, climáticos e ambientais de atualidade, com a interlocução também com outras pastas dentro dos governos municipais. A gente sabe que a saúde sozinha não faz toda a produção de saúde, né? Então, a gente tem contestado muito, fundamentalmente, a privatização que tem acontecido em função da entrega, por exemplo, de muitas administrações, né, a organizações sociais, a contratação das equipes de saúde da família. Isso, do ponto de vista técnico, é absolutamente indesejável. Isso produz que as pessoas não se fixam no território. E veja, a saúde da família, a atenção primária, pressupõe que a longitudinalidade do cuidado, que a equipe que ali trabalha conhecer o bairro, conhecer o território, conhecer as famílias, é um dos critérios, né, dos pré-requisitos para a gente conseguir uma efetividade, uma boa qualidade, bons resultados ao final. Então, por isso que a gente está tensionando e questionando essa privatização, terceirização no campo da atenção primária. Agora, justamente sobre essa estabilidade nos quadros técnicos que você mencionou, Rosana, a Abrasco defende no documento o investimento em cuidados com a força de trabalho também, né? Qual é o diagnóstico da Abrasco do cenário hoje sobre a situação dos trabalhadores de saúde, seja do ponto de vista de gestão, como também de condições de atuação? Então, como eu comentei na abertura, nós sabemos hoje, também tem inúmeros estudos, enfim, de que os trabalhadores do SUS têm sofrido muito, né? Não só por causa da pandemia, mas por essa conjunção da pandemia com essas privatizações que têm enfatizado no gerencialismo, né? Então, o que significa o gerencialismo? É uma modalidade de gestão da saúde que coloca ênfase na produtividade de procedimentos, né? E não nas condições e na qualidade do trabalho. E isto quando se superpõe com as altas taxas de rotatividade de pessoal e com modelos de gestão, gerentes, coordenadores das unidades, né, assistenciais que são omissos ou que são autoritários, tudo isto fragiliza a força de trabalho. Então, a gente hoje tem acrescentado, né, a exaustão que já tinha produzido a pandemia,
e também as novas crises trazidas, como vimos agora no Rio Grande do Sul, desastres ambientais, problemas sociais, esse sofrimento, né, que a instabilidade no trabalho e as faltas de condições de trabalho traz para o trabalhador da saúde. Por isso que para a gente falar de gestão democrática, de educação permanente, de cuidados com a saúde do trabalhador, são condições fundamentais para que esses trabalhadores possam ter uma boa e efetiva ação, né? A gente sabe, a gente trabalha isso muito no campo da psicossociologia, da análise institucional, que os profissionais cansados e exauridos se organizam uma defesa psíquica que é o que a gente chama do processo de burocratização. Então, o que é isso? Eles se defendem, né? É como se as pessoas se escondessem atrás de uma casca para se proteger de tanta sobrecarga de demanda que eles têm. Mas eu quero chamar muito a atenção a isso. A burocratização tem remédio. A burocratização é uma doença institucional. A gente pode, por meio da política e da gestão, combater a burocratização. Eu acho que combater a burocratização é central, é um compromisso ético-político que a gente não pode abrir mão. Então é importante, vai votar? Veja se é uma linha no programa do seu candidato, no programa do vereador que se vai apoiar, que pense na saúde do trabalhador da saúde, que pense no combate à burocratização do serviço. Acho que são temas super importantes que estão em jogo nesta próxima eleição. E você estava mencionando, né, a diversidade dos municípios brasileiros, né? A gente sabe que a maioria deles são pequenos ou médios, né? E parte dos atendimentos a práticas menos comuns acabam recaindo sobre os centros urbanos, já que essas cidades pequenas, elas ficam desassistidas. Como garantir, a partir dessa eleição municipal, Rossana, a integralidade dos cuidados à saúde nesse cenário? Esse ponto traz à tona a questão da regionalização, né, e dos fóruns de pactuação regional. É impossível pedir para uma cidade pequena que dê conta da integralidade do cuidado. Ela não vai dar conta de um transplante, de uma diálise, de uma cirurgia de alta complexidade. Então, ela precisa estar articulada com outros municípios da sua região. E a gente, inclusive, né, desenvolveu um seminário especial, daqueles seminários que a gente fez com a ENSP, sobre o tema da regionalização, cujo link também está no nosso site, que eu acho que quem se interessar por esse tema vale muito a pena ler, porque a gente deu nesse relatório desse seminário alguns pontos assim, muito interessantes do ponto de vista operacional, do que fazer, como proceder. A gente às vezes escuta o gestor da pequena cidade e ele se sente muito indefeso, ele se sente muito sem poder para negociar com o município grande do lado, poderoso. Por isso que o ator Estado, né? Por isso que o ator União tem que entrar nessas propostas de regionalização, e nosso relatório apontou nesse sentido, da gente poder pensar em instâncias tripartites para ajudar a organizar esse tabuleiro, vou chamar assim, da integralidade no nível regional. E para você que está ouvindo, se não ouviu o episódio 5 aqui do podcast A Saúde é Coletiva, a gente falou justamente sobre como atender às necessidades regionais na implantação do SUS, né? A gente entrevistou a Luciana Dias de Lima, então depois é só ir conferir esse episódio também. Rossana, quando a gente olha para a questão da participação social, tanto na gestão, controle e fiscalização do SUS, como que a sociedade local, nos municípios mesmo, pode e deve atuar? E aí, olhando para as eleições municipais, como que ela impacta nesse controle social, na sua opinião? A gente tem um privilégio no nosso SUS, é que o controle social está intrínseco à constituição do sistema, né? Poucos sistemas do mundo pressupõem esses espaços dos conselhos, seja conselho local de cada unidade, seja conselho municipal de saúde. Quando a gente vai na escala nacional, a gente tem o conselho nacional, onde os usuários são a maioria. Veja, todos esses conselhos têm que ter 50% de usuários, 1/4 de trabalhadores e 1/4 da gestão. Mas a gente sabe que é muito difícil, às vezes, né, que esses conselhos funcionem, vou chamar assim, fora da cooptação governamental. Então, em muitas pequenas cidades, a gente sabe que vai compor o conselho aquele que é amigo do prefeito, amigo do vereador tal, do vereador qual, mas eu queria chamar a atenção para o momento histórico, cultural que a gente vive no Brasil. Eu acho que nunca antes, como neste momento, como nesses últimos anos, a gente tem tido um crescendo, né, de reivindicações de movimentos sociais, um crescendo de reivindicações de movimentos que a gente chama de identitários, né? E eu acho que é muito importante que esses movimentos, né, que são
super ativos e que se articulam muito bem com as comunidades, possam reivindicar legitimamente, fazer força, tentar entrar nessa composição dos conselhos. Há uma conjuntura também muito séria e muito grave em jogo nessa próxima eleição, que tem entrado uma quantidade incrível de recursos nos municípios, articulada com as emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares, muitas vezes, vêm desfocadas, deslocadas do planejamento, por exemplo, que o Conselho Local fez para as redes de cuidado. Então, que os conselhos estejam atentos e que desenvolvam os planos de ação e que as propostas de emenda possam ser também elaboradas de maneira conjunta com esses conselhos municipais de saúde, seria a forma mais efetiva de conseguir uma articulação das redes assistenciais e de vigilância que a gente precisa. Agora, para você eleitor, ou para você candidato a prefeito, para você candidato a vereador, o que a gente precisa olhar? A gente precisa, primeiro, todo mundo tem que saber que existe esse direito que é obrigatório, a efetivação do controle social. Mas depois tem que olhar com um olho crítico qual tem sido o procedimento, como tem sido o comportamento dos grupos políticos em relação a essa representatividade social que vai fazer ao final a definição das diretrizes da gestão sanitária local. Então, não abramos mão do nosso espaço na participação, mas agora, na hora da eleição, também é importante olhar para como aquele candidato a prefeito, como aquele candidato a vereador ou vereadora se comportou em relação ao controle social nos últimos tempos. Acho que é um truque, uma pista bem importante. A violência tem um impacto financeiro até mesmo sobre quem sobrevive a ela. Os feridos custam para o sistema de saúde público mais de 300 milhões de reais por ano em todo o país. Bom, uma última pergunta, Rossana, agora indo mais para uma visão mais macro das eleições, A Abrasco, ela sempre enfatiza, você falou aqui também sobre isso, que a saúde depende também da eliminação de desigualdades, do saneamento, preservação do meio ambiente, controle de violência, educação, transporte, enfim. Que estratégias os candidatos municipais devem incorporar, na sua opinião, nas suas propostas eleitorais que contribuem para a saúde, ainda que de forma indireta? Esses 5 pontos que a gente tentou destrinchar aqui juntas, são os 5 pontos que eu vou chamar assim setoriais. Ou seja, esses são 5 pontos que põem a lente especificamente no sistema de saúde e falam o que se deve fazer, o que seria o correto, quais são o caminho que as evidências nos indicam em relação ao setor saúde. Mas a saúde, eu falei, não depende somente do setor saúde. A gente não produz saúde só dentro do setor saúde. A gente produz saúde pelo estilo de vida, a gente produz saúde pelo ambiente, a gente produz saúde, enfim, pela cultura, a gente produz saúde pela educação. Então, eu acho que é muito interessante e importante que as pessoas também prestem atenção a qual é a orientação que esses candidatos a prefeitos, vereadores, vereadoras que a gente tem agora, um ano tão intenso, porque eu acho que a eleição municipal, ela é a que coloca a política mais perto, mais próxima do cidadão, onde o cidadão pode se envolver, pode conhecer o candidato, pode tocar o candidato, pode ir lá no comício, tocar, falar, gritar. Então, assim, é muito importante que você preste atenção também a todas essas outras áreas que são correlatas à saúde e que impactam indiretamente na saúde. Então, assim, existe alguma proposta de saneamento básico? Tem alguma proposta de segurança urbana? Tem propostas de, enfim, sei lá, vamos pensar, até na merenda escolar, não incluir ultraprocessados e trazer alimentação saudável. Essas preocupações, vou chamar assim, mais amplas, mais largas, implicam em geral em pessoas, homens e mulheres que já, enfim, se dedicam à política porque tem alguma vocação, de trazer algo de bom, para a sua comunidade, mas esse alargamento da abordagem pode nos permitir pensar em projetos também mais sustentáveis ao longo do tempo, Então eu acho que é muito importante, que as pessoas, na hora de votar, pensem muito bem nisso. A gente tem vivido nesses últimos meses, 2 meses, talvez com muita intensidade, uma indignação muito grande, do povo brasileiro nas redes sociais, por exemplo, com o Congresso Nacional, E muitas pessoas falam assim, não conheço esse cara, não sei, nem lembro em quem eu votei na última eleição. Então, lembrem quem você vota. Conheça seu candidato, candidata a vereadora, vereador, vote
E lembre em quem você votou e cobre ele, né? Na cidade isso é mais possível, é mais fácil cobrar seu vereador ou vereadora que seu deputado ou deputada. Então eu acho que para a gente é muito importante que isso fique claro e que entusiasme as pessoas a participar da política. Acho que a gente tem vivido um certo desencantamento da política, né? Parece que como a gente se frustra pelo que temos no Congresso lá em Brasília, isso tirasse a importância, né, deste momento, mas é um momento chave da história brasileira, né? A vida acontece nas cidades, a vida acontece, o Milton Santos dizia, a vida acontece nos lugares, né? Os lugares são esses espaços onde a gente materialmente, concretamente anda, caminha, vive, cumprimenta seu vizinho todo dia. Então, a vida acontece nas cidades, se engajar na luta política, no compromisso político, na eleição, votar conscientemente, estimular seu vizinho, seus filhos, seus parentes a votar é muito importante, porque é a partir das cidades que a gente vai transformar o Brasil. Eu queria agradecer a sua participação, Rossana, aqui no podcast A Saúde é Coletiva. Obrigada, eu que agradeço. E lembrando a você que está me ouvindo que essas propostas da Abrasco que a Rossana abordou na entrevista estão no site fortalecerosus.org.br. E a gente também deixou na descrição deste episódio, nos tocadores de áudio, outros links de materiais sobre esse assunto. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E vamos ao nosso quadro cultural, como sempre, com recomendações de pessoas associadas à Abrasco. E hoje tem dica lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Olá, pessoal. Eu sou Rômulo Paz, eu sou pesquisador da Fiocruz Minas, eu sou epidemiologista, mas eu trabalho, sobretudo, com políticas de saúde e políticas de proteção social. Eu estudo desigualdade em saúde e políticas de combate à pobreza e políticas de inclusão em saúde. Sou natural de Belém do Pará, mas estou radicado em Minas há quase 40 anos. Então, hoje, eu tenho uma dupla identidade. Pessoal, a minha recomendação de leitura é de um autor franco-libanês chamado Amin Maalouf. O livro que eu estou lendo é A Odisseia de Baldassare. O Amin Maalouf ele é um autor muito conhecido a partir de um livro, de um ensaio dele, que chama-se As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Porque ele trata dessa percepção de como os árabes, em especial os libaneses, viram as várias cruzadas que aconteceram e tem, portanto, um olhar muito diferente sobre deste grande fenômeno histórico que ocupou um período histórico longo, com vários combates, com vários processos de ocupação e perda de território. Esse livro, o que eu estou lendo no momento, ele trata do ano de 1666, e aí vocês devem lembrar que o 666 seria um número da besta, do diabo. Então, portanto, essa coincidência numérica sugeriu para muita gente que o mundo se acabaria nesse período. Haveria o juízo final, o apocalipse, aí depois pelas religiões distintas, tanto no judaísmo quanto entre os muçulmanos e entre os cristãos. Este personagem, o Baldassare, é um cristão libanês, um comerciante de livros, que se vê diante de um livro que poderia ser, digamos assim, o principal instrumento de salvação neste final de mundo. Então, ele percorre inicialmente um pedaço do Levante, né, que é esse território que pega do norte da África até a Ásia Central, e depois ele embarca até a Europa na direção desse livro. Mas eu não vou dar o spoiler, porque eu quero que vocês leiam. Então, é uma literatura muito rica do ponto de vista histórico, mas ela também traz um aspecto fundamental, que é da relação entre esses países árabes, e a Europa. Porque justamente o Líbano é uma espécie de enclave entre a Europa e esses países, os chamados países árabes, que pegam uma grande parte do território da África e da Ásia. Então, esta posição de ser oriundo do Líbano e também viver na França e estar muito conectado a essas duas culturas, faz com que o autor consiga refletir, digamos assim, essas duas tradições, ou fortes tradições culturais, que não são homogêneas. Assim como a Europa não é homogênea,
também os países árabes não são homogêneos em relação às religiões, em relação à cultura, em relação à sua própria tradição histórica. Eles são muito diversos. O que acontece é que o Ocidente os conhece pouco. E por conhecê-los pouco, tudo aquilo que a gente conhece pouco, a gente tende a simplificar. E o Amin Maalouf nos abre uma janela para esta coisa pouco conhecida e mostra a diversidade. Há um ganho, digamos, secundário na leitura desse livro. É chegar perto de um fenômeno hoje muito importante, que é justamente a guerra em Gaza. É tentar entender a complexidade desse pequeno território, que envolve hoje Israel e a Palestina, que é um dos territórios mais explosivos, mais influentes para a política global e mais complexos. Então, é compreender a complexidade da formação desta pequena região, que é a referência para as 3 grandes religiões monoteístas presentes no mundo e toda a complexidade histórica que produziu essa situação que nós vemos até hoje, né? Então, é um baita livro. E se você ficou interessado nessa leitura, anota aí. O livro foi editado em Portugal com o título A Odisseia de Baldassare. Mas aqui no Brasil saiu em 2002 pela Companhia das Letras como O Périplo de Baldassare e tem quase 500 páginas. A primeira temporada do podcast chegou ao fim e a gente quer te agradecer imensamente pela companhia e pela audiência nesses 8 episódios do A Saúde é Coletiva. E não se esqueça, a segunda temporada vem aí. A gente está preparando episódios fresquinhos para seguir dando visibilidade às principais pautas da saúde coletiva. Em breve a gente conta todos os detalhes, mas eu já vou te adiantar que a gente volta logo, em agosto. Enquanto isso, aproveita para comentar no seu tocador de áudio e nas redes sociais sobre o que você achou da temporada. Isso ajuda a aumentar a divulgação pelo algoritmo das plataformas de áudio. E você já sabe que se associando à Abrasco, você fortalece a saúde coletiva e, de quebra, contribui para que a gente tenha novas temporadas do podcast. Todas as informações para você se associar estão no nosso site, abrasco.org.br. Este foi o 8º episódio do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco com produção da Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant, Tiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Agradecemos também a Bruno Dias, Rara Flaeschen e Elisa Mendonça. Neste episódio você ouviu áudios da TV Cultura e TV Record. Obrigada pela companhia e até breve.